Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo mousse de maracujá, que simplesmente é o melhor da vida. E vou começar fazendo um brigadeiro de maracujá. Na minha panela já coloquei uma lata de leite condensado. Vou diluir uma colher de sopa de leite em pó e acrescentar uma caixinha de creme de leite. Vou misturar tudo em fogo baixo, até que esse meu brigadeiro se transforme num brigadeiro cremoso, bem firme. Quando ele já estiver nesse ponto, eu vou desligar a minha panela e vou acrescentar 120 ml de suco concentrado de maracujá. Que são esses sucos que a gente compra no mercado de garrafinha. E o suco a gente só acrescenta no final, que é para não talhar esse brigadeiro. Então, quando termina o ponto do brigadeiro, é que a gente acrescenta. Vou misturar até que fique uniforme. Vou transferir esse meu brigadeiro para meu refratário, cobrir com plástico e deixar esfriar totalmente. Só vou utilizá-lo quando ele estiver totalmente frio para poder transformá-lo numa mousse. Vou fazer agora uma geleia de maracujá também, que vai ser para decoração do bolo. Coloquei uma polpa de um maracujá, coloquei o meu suco de maracujá, 120 ml, 5 colheres de sopa de açúcar, vou misturar e em fogo baixo até virar essa geleinha, começar a descolar da panela, vou desligar e transferir, deixar também esfriar. Se você não tiver o suco concentrado para fazer a geleia, pode colocar água, que também dá certo do mesmo jeito. E para a massa do meu bolo, eu vou acrescentar na minha batedeira 6 ovos com 2 xícaras de açúcar, xícara padrão de 240 ml. Vou bater até que triplique de volume. Se você não tiver batedeira planetária, pode ser a batedeira manual, que dá certo do mesmo jeito. Vou acrescentar 6 colheres de sopa de óleo e uma xícara de leite em temperatura ambiente. Essa quantidade de massa eu vou transferir para minha forma, tá bom? Retangular, mas também dá numa boa para uma forma de 20 por 10 centímetros. E vou acrescentar a minha farinha de trigo aos pouquinhos e misturando com o auxílio do meu batedor. São 3 xícaras de farinha de trigo. E se você é novo por aqui, aproveita, tá? Para se inscrever, ativa esse sininho para você receber todas as receitas e novidades que eu colocar aqui no canal. Então não deixa de se inscrever. Qualquer dúvida, todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo. É só clicar no nome, tá bom, desse vídeo, que vai abrir embaixo a descrição. Vou acrescentar agora uma colher de sopa de fermento em pó. Misturar, lembrando que o forno já está pré-aquecendo a 180 graus e essa minha massa eu vou transferir para minha forma retangular de 30 por 20 centímetros e vou deixar assar no forno por cerca de 35 ou 40 minutos ou até que fure com o palito e o palito saia totalmente limpo. O resultado é esse, ela fica bem douradinha, super fofinha. Vou desenformar e esse bolo eu vou fazer montado na forma de bolo inglês, tá bom? Forma de pão. Então, vou tirar meu papel manteiga e vou dividir esse meu bolo ao meio. A outra metade você pode tomar com um cafezinho ou pode colocar no plástico e congelar por até 3 meses, tá bom? E depois descongelar para rechear normalmente. A metade que eu vou utilizar, eu vou dividir em 3 partes de massa, porque eu vou colocar 2 camadas de recheio. E para transformar o recheio em mousse, eu vou acrescentar na minha batedeira 100 ml de chantilly, tá bom? Bem gelado. Vou bater até que esse chantilly fique no ponto bem firme, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Meu recheio de brigadeiro de maracujá já está totalmente frio. Ele não pode nem estar morno, senão vai danificar o chantilly e o resultado final. Começou a fazer essas ondas, ficou bem firme. Eu vou acrescentar
o meu creme, tá? Meu brigadeiro, nesse chantilly e bater até que misture. Não vou deixar batendo, é só bater para misturar. Novamente, gente, se vocês não têm batedeira planetária, pode usar a batedeira manual que o resultado vai ser o mesmo. Já está bem misturado. Olha só a textura que ele fica. E essa massa é ideal com esse tipo de recheio, que é um recheio leve, tem que ser com uma massa leve. Se for uma massa pesada, não dá muito certo. A forma que eu vou usar é essa forma aqui de pão. Coloquei um plástico. Vou colocar a primeira parte da minha massa de bolo. Para umedecer, eu vou utilizar o suco de maracujá, mas você pode utilizar uma calda de sua preferência. E olha só esse mousse, como fica perfeito. Não vai escorrer do seu bolo, nem vai derreter, tá bom? Então, pode usar tranquilamente. Dividir ao meio, para poder colocar nas minhas 2 camadas de recheio. Coloquei metade. Com o auxílio da própria colher, eu vou espalhar, para deixar totalmente uniforme. E esse bolo, depois de montado, eu deixo ele na geladeira de um dia para o outro, para dar tempo ele firmar e ficar totalmente ajustado. Mas no mínimo são 6 horas de geladeira. Coloquei a segunda parte do bolo, vou umedecer com a calda do suco de maracujá. E vou repetir o mesmo processo. Umedecer, colocar esse meu recheio, cobrir com o bolo e levar à minha geladeira. Se ficar qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Aproveita e deixa nos comentários de onde é que vocês estão me assistindo, tá bom? Eu quero muito saber. Se ficar qualquer dúvida, podem falar para mim, tá bom? Aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz também em poder te responder e te ajudar. Coloquei a última parte do bolo, vou fechar com plástico, levar para minha geladeira e no outro dia que eu faço a decoração. E um dia depois, gente, já tá aqui todo prontinho. Vou desenformar ele na minha bandeja, tirar esse plástico. Pode ver que esse recheio não derrete. Eu bati 300 ml de chantilly. Deixei o chantilly bem cremosinho mesmo. Vou espalhar com o auxílio da minha espátula. A decoração é opcional, tá bom? Você faz do jeito que achar melhor. Coloquei o restante do chantilly no saquinho e vou fazer esses risquinhos na lateral. É só subir e descer. Bem facinho de você fazer. Uma decoração bem prática. Coloquei o restante do chantilly numa manguinha de confeitar. Vou fazer mini rosetinhas aqui por cima. E no centro vou acrescentar a geleia de maracujá que eu ensinei a vocês bem no início. E aqui eu tenho algumas pérolas comestíveis douradas. Já ensinei aqui no canal a fazer. Em todo caso, vou deixar um card bem aqui em cima e vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês aprenderem a como fazer essas pérolas. E agora eu vou cortar para vocês verem o resultado desse bolinho, como ele fica por dentro. Então super compensa. Você pode utilizar esse modelo de bolo para vender em fatias, tá bom? Dá para fazer a modinha agora do slice cake, né? Que são as fatias. E olha só que perfeição de bolo. Ficou super fofinho, bem molhadinho. Não é uma massa que fica ressecada. Então, vale super a pena você fazer na sua casa e me contar aqui, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Façam e me contem aqui. Muito obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!